Seu bebê vem sofrendo com cólicas intestinais, constipação, diarreia, muita irritabilidade e você não sabe mais o que fazer. Você, mãe, você, pai, se sentem exaustos, cansados, desesperados e sem uma solução definitiva. O que a gente precisa começar a entender é que apenas dar remédio para os nossos pequenos não vai adiantar. Porque todo sintoma físico tem uma raiz emocional. E se o seu filho, desde muito pequenininho, está apresentando uma constipação, cólicas intestinais, refluxo, intolerância, APLV, existem questões emocionais que a gente precisa entender e investigar. Porque senão essa criança ela vai carregar esses traumas que já estão causando sintomas físicos desde pequenininho o resto da vida, que foi exatamente isso que aconteceu comigo. E aqui você vai entender como ajudar o seu filho da melhor maneira possível, mas antes a gente precisa voltar lá para a concepção, mãe. Dias antes do seu bebê ser concebido, a sua estrutura emocional já vai influenciar em toda a gestação. Se a sua concepção foi uma concepção, né, se a concepção do seu bebê enquanto o ato foi algo gostoso e prazeroso, isso também vai trazer reverberações ao longo de toda a vida. Porque há inúmeros relatos de caso de quando eu fazia atendimentos individuais, que quando a gente fazia, né, a gente voltava para dentro da barriga, a gente voltava no momento do ato onde mamãe e papai estavam tendo relação. E aquela relação era uma relação onde a mamãe estava se sentindo cansada, às vezes com nojo, às vezes se sentindo forçada aquilo. E a criança já sente tudo isso e carrega todas essas questões emocionais. Mas vamos imaginar que, né, a concepção do seu bebê foi um ato tranquilo, prazeroso para ambos, e aí você, mãe, você engravidou. Ok, muito bem. Aí o que, que você começa a observar? Você começa a observar que você descobriu que estava grávido. Meu Deus, será que foi uma grata surpresa, uma alegria muito grande, algo que você já esperava? Ou será que foi algo completamente inesperado e que te deixa com medo, insegura, preocupada? Será que a escassez está batendo dentro de você? Quando você fica grávida, o que que acontece? A gravidez ela é bem recebida por você, pelo seu parceiro, pela sua família, pela família dele? Ou não? É algo que já tem uma restrição? Você engravidou muito nova, você engravidou sem querer, ou você está no auge da sua carreira? Tudo que você sente, mãe, influencia 100% no desenvolvimento físico, mental, comportamental do seu bebê. E isso vai sendo programado dentro dele, ele vai carregar essas programações ao longo da vida se você não fizer essa reprogramação mental de tudo que você sentiu, vivenciou, experienciou e que ele também, né, ou ela também, enquanto estava dentro da sua barriga. Ok, uma vez que você sentiu insegura, com medo, rejeitada, abandonada, traída, injustiçada. Às vezes você perdeu uma pessoa que você amava muito, às vezes você estava ali no meio, né, da pandemia e você engravidou, ou você teve o seu parto no meio da pandemia e tudo o que você vivenciou emocionalmente está contando para os sintomas que o seu bebê ou seu filho vem apresentando. Todas essas questões de rejeição, abandono, medos, inseguranças que você vivenciou, às vezes até mesmo um medo de perda, né? Você às vezes já foi mãe e você perdeu, seja o bebê na gestação, seja no parto, você já perdeu um filho, esse medo inconsciente que você carrega, tendo você consciência disso ou não naquele momento, também influencia em 100% de como o seu bebê vai se comportar e principalmente no intestino dele. Ou seja, todas essas questões emocionais vão sendo processadas e colocadas dentro da mente subconsciente dele. E aí vem o parto. Como é que foi o parto? Né? Foi um parto rápido, um parto tranquilo, um parto muito difícil, um parto muito demorado. Sempre que a gente tem um parto muito difícil, um parto muito demorado, quer dizer que aquele bebê ele não quer nascer. E se ele não quer nascer, é porque ele já sabe que do lado de fora, quando ele nascer, ele já vai vivenciar e experienciar situações, pessoas, objetos que ele não vai querer ter contato. Então ele faz de tudo para ficar lá dentro do forninho, que é dentro da barriga da mamãe. E ele faz de tudo para não sair. Mas aí vem o fórceps e é tirado, vem a cesárea e é tirado, ou vem um parto normal muito difícil, muito dolorido, que faz, né, com que a mãe fique exausta, que a mãe sinta todas aquelas emoções, todas as dores, né, do parto.
E o pós-parto, como é que foi? Foi um pós-parto tranquilo ou você teve depressão pós-parto? Você foi abandonada pelo seu companheiro? Você foi rejeitada pela sua família, pela família dele? O que que é que aconteceu? Você perdeu o seu emprego nesse meio tempo? Passou por situações delicadas de perda, perda de emprego, perda de um familiar? O que que aconteceu nesse pós-parto? Você simplesmente ficou deprimida, sem energia, sem disposição, não queria estar grávida, não queria ter aquele filho. Como é que você se sentiu emocionalmente? Ju, eu senti tudo isso, mas, ou Ju, peraí, minha gravidez foi uma gravidez desejada. A minha gravidez foi uma gravidez tranquila, o meu parto foi ok, e no pós-parto eu fiquei ali um pouco depressiva, mas nada algo muito grandioso, ok. Quais eram os pensamentos, sentimentos e emoções que você falava e que você sentia internamente com relação a estar grávida, com relação a todas as questões de se tornar mãe? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser boa o suficiente? Todas essas questões emocionais que você sentiu internamente, sem falar absolutamente uma palavra, todas as suas inseguranças o seu bebê também estava sentindo. E tudo isso está sendo programado dentro dele. E aí o bebê nasce, vem as cólicas intestinais, o bebê não consegue dormir, não consegue relaxar, ou então vem uma diarreia, vem uma alergia à proteína do leite, vem N questões emocionais que esse bebezinho, essa criança vem carregando, que é desde lá da concepção, um pouco antes, né? Porque tudo antes também o seu emocional interfere na chegada dele. E todas essas questões emocionais estão sendo programadas desde a concepção até o dia de hoje. Tudo que você experienciou, vivenciou, tá tudo dentro do seu bebê. E como é que a gente faz para, ok, Ju, eu tenho consciência de tudo que eu vivenciei e experienciei na minha gestação, eu tenho consciência de tudo que eu venho sentindo no pós-parto e depois, né, que o bebê nasceu, todos os medos, todas as inseguranças, o cansaço, a depressão, a raiva, as intolerâncias, os gatilhos que eu tenho, às vezes de ser grossa, às vezes de bater no meu bebê, eu não quero mais isso. Como é que eu faço para mudar todas essas programações que já estão instaladas no seu bebê? A gente tem algumas opções e a mais completa é você, se o seu bebê tem entre 0 e 7 anos de idade, a mente subconsciente do seu bebê está completamente aberta e plástica. E o primeiro passo que a gente precisa fazer é começar a trocar essas programações negativas por programações positivas dentro dele. Então, se você vivenciou questões de medo, de insegurança, de rejeição, de abandono, a gente precisa mudar essa programação que tem dentro dele, dessas questões de programações negativas, para programações de que a chegada dele é bem-vindo, que ele é amado, que ele é inteligente, que ele é saudável, que ele é feliz, que ele é seguro, que ele está sempre protegido. Ou seja, a gente tem que colocar programações de substituição para ir diminuindo essas programações negativas e colocando positivas para a gente zerar todas as negativas e depois aumentando as programações positivas dentro dele. Por que isso? Porque essas programações que são colocadas desde a concepção até mais ou menos os 7 anos de idade, que é quando o subconsciente começa a fechar, todas essas programações desse setênio para mais, né? Porque a gente conta também a gestação, toda essa programação ela vai ser o que? Ela vai ser rodada na mente subconsciente do seu bebê o resto da vida se ele não mudar. Você hoje, mãe adulto, você hoje, pai, tudo que você tem de comportamento que você roda no automático, que você faz no automático, foi programado desde a barriga da mamãe até mais ou menos os 7 anos de idade. Ou seja, tudo que você experienciou lá na sua infância está sendo rodado até hoje. Medos, inseguranças, raivas. É por isso que muitas vezes você tem determinados tipos de comportamento apenas quando você se torna pai, porque você acessa raízes emocionais de como seu pai, de como a sua mãe tratavam você. E aí você repete o mesmo padrão, muitas vezes gritando, muitas vezes sendo ríspido, muitas vezes não sendo carinhoso. Por quê? Porque esse foi o padrão mente subconsciente, são as programações que estão rodando dentro de você e que você não consegue fazer diferente. E para que o seu bebê não precise carregar essas questões emocionais dentro dele que já estão causando, seja problemas intestinais, problemas gastrointestinais, alergias ou sensibilidades alimentares, a gente precisa voltar e reprogramar a mente do
do seu bebê, que do 0 até os 7 anos de idade a gente consegue fazer isso através da reprogramação mental. Em paralelo a isso, a gente também consegue programar a mente do seu bebê para quê? Para que ele consiga fazer cocô todos os dias. Se ele vem sofrendo com constipação, a gente consegue dar comandos fazendo com que o seu bebê faça cocô todos os dias e acabe com as cólicas intestinais. Se o seu bebê está sofrendo com diarreia, a mesma coisa. Se o seu bebê tem dificuldade de dormir, relaxar e pegar no sono, a gente também consegue mudar essas programações de medos e de inseguranças e também dar comandos para que assegure ele relaxar, que toda vez que ele vai para o bercinho ele relaxe. A gente consegue dar comandos de tirar a chupeta, fazer desfraude, fazer a introdução alimentar. A gente consegue dar vários comandos para a mente do seu bebê, para que ele consiga ir ao banheiro todos os dias, comer todos os alimentos de forma saudável, ser uma criança que se sinta segura, amada, ou seja, todas as programações que você quer que o seu bebê tenha ao longo de toda uma vida. Só que o primeiro passo que a gente precisa fazer primeiro é limpar todo esse lixo emocional que foi colocado desde a concepção até o dia de hoje. E para que você possa aprender a como reprogramar e programar a mente do seu bebê, o Guia do Intestino Infantil é o primeiro passo para você aprender a fazer todas essas mudanças das questões emocionais que você sentiu lá na sua gestação e que vem sentindo até hoje. E o guia, ele é específico para pais de crianças que estão do 0 até os 7 anos de idade, onde você vai aprender técnicas de como mudar a programação. Ou seja, todas essas programações negativas que você sentiu desde a concepção até o dia de hoje, a gente consegue reprogramar. E em paralelo a isso, a gente também consegue programar a mente do seu bebê para que ele faça cocô todos os dias, que ele durma bem. Se ele está tendo pesadelo, a gente consegue programar. Se ele está fazendo xixi na cama, a gente também consegue programar. Enfim, são inúmeros casos de programações que a gente consegue fazer para ajudar o seu bebê. Ou seja, você adquirindo o Guia do Intestino Infantil, você vai ter um período de 7 anos, caso o seu bebê seja pequenininho ainda, onde você vai aprender a dar comandos ao longo de todo esses 7 anos dele, porque o bebê vai crescendo e os comandos eles vão se tornando diferentes, mas você vai aprendendo aqui a colocar programações positivas de saúde, de bem-estar, de segurança, de confiança dentro do seu bebê, para que lá na frente, quando ele tiver 20, 30, 40, 50 anos, a vida dele inteira, ele não precise ainda acessar essas dores emocionais que ele sentiu desde o ventre, no parto e no pós-parto. Se tudo isso fez sentido para você e você deseja adquirir o Guia do Intestino Infantil, que é focado para pais de crianças do 0 até os 7 anos de idade, é só clicar ali no link que está na minha bio ou no link que está aqui embaixo e começar agora mesmo a entender como a mente do seu bebê funciona e como fazer todas essas programações de emoções negativas para programações de emoções positivas e como fazer com que o aparelho gastrointestinal dele funcione perfeitamente bem. Se tudo isso fez sentido para você, é só adquirir o guia agora mesmo e vai ser um prazer. Compartilha comigo, seja aqui no Instagram ou lá no YouTube, que eu vou adorar saber quais foram as programações que você fez com seu bebê e o melhor, os resultados.